Bom dia, meus irmãos. É com grande alegria que nesta manhã nós vamos compartilhar mais uma porção da Palavra de Deus. Nós vamos estudar o texto que se encontra na Carta de Paulo aos Efésios, o capítulo 2, os versos de 1 a 10. Mas antes de nós iniciarmos, vamos orar? Senhor, graças te damos por podermos estar estudando a Tua Palavra. Que o Senhor nos ajude, nos dê entendimento, compreensão, a fim de que nós possamos glorificar e exaltar o Teu santo nome, te servir de uma maneira que realmente agrade ao coração do Senhor. Que nesta manhã eu possa ser um instrumento nas Tuas mãos. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos. Essa é a minha oração, com perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Eu vou estar aqui compartilhando com os irmãos uma tela. Então, vamos ler o texto, Efésios 2, os versos de 1 a 10. E o título da nossa lição vai ser Mais Deus. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, e não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criada em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A nossa própria experiência. O parágrafo todo nos leva a entender a nossa própria história, toda a trajetória, a novidade de vida que Deus tem para aqueles que entendem o plano de salvação em Cristo. Paulo retrata um contraste nítido entre o que o homem é por natureza e o que pode vir a ser mediante a graça de Deus. Então, nos versos de 1 a 3, nós podemos perceber de como andávamos sem Cristo. Nos versos de 4 a 6, o que viemos a ser em Cristo. E nos versos de 7 a 10, qual o propósito de Deus em realizar tão extraordinária transformação. Então, a nossa condição antes da conversão. A primeira condição é que estávamos mortos. A segunda, que estávamos escravizados. E a terceira, que estávamos condenados. Isso se encontra nos versos de 1 a 3. Então, a condição do homem é desesperadora sem Deus. O diagnóstico que Paulo faz se refere ao homem caído, em uma sociedade caída, em todos os tempos e em todos os lugares. Esse é um retrato da condição humana universal. O pecado não é como uma dessas enfermidades que alguns homens contraem e outros não. É algo que todo ser humano está envolvido e é culpado. Então, a primeira condição, que estávamos mortos. Estar morto se refere à morte espiritual. A morte espiritual não quer dizer que o homem que está morto em seus pecados não possa fazer coisas boas. O indivíduo não regenerado, ele até pode levar uma vida moralmente e eticamente aprovada pela sociedade e pela família.
Ele pode ser um bom pai, pode ser um bom filho, um bom esposo. Lucas, no capítulo 6, no verso 33, ele diz que até os pecadores podem fazer o bem àqueles que lhe fazem bem. Portanto, nós temos uma natureza pecaminosa e não apenas atos pecaminosos. É o que nos afirma Mateus, no capítulo 15, os versos 18 e 19. Então, no verso 1, ele diz: ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, delitos, né, vai significar um passo falso, desvio caminho certo, a queda. E pecados, erro do alvo, não atingir o padrão. O homem sem Cristo. O homem sem Cristo, ele está morto, ele está alheio à vida de Deus e sem entendimento dele. Ele está separado de Deus por causa do pecado e sem a percepção da presença de Deus. Então, o homem sem Cristo, ele está vivo para as atrações do pecado, mas morto para Deus. Ele é incapaz de entender e apreciar as coisas espirituais. Ele não pode fazer nada que possa agradar a Deus. Uma pessoa morta, ela não responde a estímulos físicos. Da mesma forma que uma pessoa morta espiritualmente é incapaz de responder a estímulos espirituais. Não tem prazer pelas coisas do alto. A segunda condição é que estávamos escravizados. O homem sem Cristo, ele não tem vida para Deus, mas tem para seguir o príncipe da potestade do ar, ou seja, o nosso arqui-inimigo, o diabo. Então, o homem sem Cristo, ele é morto, mas ele anda, ele faz e ele pensa. Então, de acordo com o autor da nossa revista, existem 3 influências que nos controlavam antes de sermos salvos. A primeira é que fazia-nos seguir o curso deste mundo. A segunda, que tornava-nos filhos da desobediência. E a terceira, que fazia a nossa carne se inclinar para o pecado. Então, a primeira influência, fazia-nos seguir o curso deste mundo. O mundo aqui não é sinônimo da natureza criada por Deus. O mundo é o sistema que pressiona cada pessoa para se conformar aos seus valores. Em João capítulo 2, os versos 15 a 17, o apóstolo é enfático ao dizer que quem ama o mundo não pode amar a Deus. E Tiago, no capítulo 4, no versículo 4, declara que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. A segunda influência tornava-nos filhos da desobediência. O verso de Efésios, ele diz que andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. O próprio diabo é o espírito que atua nos filhos da desobediência. A desobediência era a marca principal do nosso comportamento. O diabo se rebelou contra Deus e deseja que todos os homens também desobedeçam a Deus. Ele tentou Eva no Éden, que levou os nossos pais à desobediência. Sem Cristo, ninguém pode obedecer a Deus. E a terceira influência é que fazia a nossa carne se inclinar para o pecado. A carne não é o nosso corpo, mas a nossa natureza caída com a qual nascemos e que deseja controlar a nossa mente e o nosso corpo, levando-nos a desobedecer a Deus. Há um impulso em nosso interior para fazer o mal. O mal não está apenas no mundo, mas, sobretudo, procede do interior do nosso próprio coração. Assim nos diz Romanos, capítulo 8, o verso 7. A inclinação da nossa natureza é a inimizade contra Deus. Praticamos o mal porque a inclinação do nosso coração é toda para o mal. O homem não pode mudar a sua natureza. E a terceira condição é que estávamos condenados.
Então, segundo o dicionário, o significado de condenado é a pessoa que sofreu algum tipo de condenação, que foi declarada ou reconhecida como culpado. Já que estávamos condenados, estávamos também sobre a ira de Deus. Assim nos diz João 3:36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, a ira de Deus é um elemento básico em sua natureza. Representa a sua hostilidade pessoal, reta e constante contra o mal e o pecado. Sem ela, Deus não poderia ser totalmente justo. Então, nós podemos ver, a partir desses versos, de 1 a 3, a nossa condição. Então, a nossa condição era uma condição de escravidão, de condenação e de morte. Mas Deus, então agora, a partir do verso 4, né, logo no início, nós podemos ver essas duas palavras, mas Deus, que vai mudar toda a nossa história. Então, Paulo, admiravelmente, nos mostra o contraste entre a condição atual do crente e a situação anterior. Nós podemos perceber isso pelo uso da conjunção adversativa mas, né? Que ela vai apresentar a oposição em relação ao que nós éramos antes de ter aceitado a Cristo como nosso Senhor e Salvador e o que nós passamos a ser com Cristo. Então, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus nos vivificou em Cristo. Éramos escravos, mas Deus nos colocou na posição de livres. Éramos filhos da ira, mas Deus usou de misericórdia para conosco. O que Deus fez? Não é? Então, de acordo com o verso 5, Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Uma pessoa morta espiritualmente precisa ser vivificada por Deus. A salvação traz vida espiritual ao morto. Quando cremos em Cristo, passamos da morte para a vida. Assim nos diz João, capítulo 5, verso 24. Deus nos ressuscitou com Cristo, de acordo com o verso 6. Deus tirou-nos da sepultura espiritual em que o pecado nos havia posto. Deus realizou uma poderosa ressurreição espiritual em nós, por meio do poder do Espírito Santo. E Deus nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Saímos da sepultura, fomos ressuscitados e também fomos exaltados. Porque estamos unidos a Cristo, somos exaltados com Ele. Agora, assentamos-nos com Ele nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade. Por que Deus o fez? Quais são as causas da nossa salvação em Cristo? Então, os versos de 4 a 7 vai nos dizer que Deus, sendo rico em misericórdia. Então, uma das causas da nossa salvação em Cristo é a misericórdia de Deus. Por causa do grande amor com que nos amou. Então, uma outra causa da nossa salvação, o amor de Deus. Nos versos 7, nós encontramos mais duas causas, a graça e a bondade de Deus. Então, misericórdia, amor, graça e bondade. São as palavras que expressam as 4 virtudes que levaram a Deus nos salvar. A condição humana revelou que a compaixão divina foi a causa de Deus nos salvar. Então, no verso 5, né, nós encontramos, por isso, pela graça sois salvos. Então, os versos 2, de 1 a 10, eles irão se resumir nessas palavras. Mas Deus, pela graça, fez o que fez. Graça
é dar-nos exatamente o que nós não merecemos, não é? E misericórdia é dar-nos o que de fato merecemos. Então, só a graça, só a misericórdia de Deus que pode nos dar tão grande salvação. Então, irmão, eu espero que os irmãos tenham tirado lições preciosas nesta manhã e que o Senhor nos ajude para que nós possamos, cada dia mais na nossa vida, ter um coração grato, termos realmente a noção, né, a saber da grandiosidade que é a salvação em Cristo Jesus. Então, vamos orar? Senhor, nós queremos agradecer por essa manhã, pelo estudo da sua palavra, queremos agradecer pelo amor de Cristo Jesus, que é um amor incondicional, que é um amor imensurável. Muito obrigado pela sua graça, muito obrigado pela sua misericórdia, muito obrigado pelo teu amor e pela tua bondade. Senhor, nós te agradecemos por tudo e pedimos que o Senhor possa continuar nos guiando, nos ajudando sempre a ter uma vida que agrade ao Senhor. Muito obrigado por tudo, nós oramos agradecidos. Em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, muito obrigada, que os irmãos tenham um domingo abençoado na presença do Senhor. Tchau, tchau.